Bom, quanto mais direitos são garantidos, maior é o grau de cidadania. Podemos dizer que a sociedade, assim, é mais democrática. Então, quanto mais direitos, mais democrática é uma sociedade. A cidadania só é possível em sociedades democráticas. Uma das condições da democracia é justamente o exercício de direitos, que são prerrogativas concedidas ao indivíduo na sua relação com o Estado, ou seja, a comunidade política. Para uma sociedade ser democrática, ela precisa ter algumas coisas, alguns pontos em comum com as outras sociedades democráticas. Quais são esses pontos? Número 1, a noção de cidadania diz respeito à inclusão e exclusão numa comunidade política, que é a nação. Essa é a noção que organiza as relações sociais na coletividade, definindo quem faz parte daquela nação. Então, sabemos que fazemos parte de uma nação porque estamos ali em relação com outras pessoas em comum nesse espaço. Por exemplo, os direitos que estão listados na Constituição como aqueles que são de todos os brasileiros. Número 2. A cidadania está associada à expectativa de compartilhar língua e costumes da nação. O fundamento social e número 3, o fundamento social da cidadania é a dupla indivíduo-nação. O cidadão constitui-se como indivíduo por ser parte de uma comunidade dentro da qual se reconhece e é reconhecido como igual. Então, somos cidadãos portadores desses mesmos direitos e é isso que faz com que nos reconheçamos nessa nação enquanto cidadãos, enquanto indivíduos com direitos. Agora, pensando em outros conceitos de cidadania, além do que nos diz que somos cidadãos nesse espaço, é a tipologia dos direitos. Quais são esses direitos e como eles surgem? Então, o Marshall vai descrever para a gente como são conquistados historicamente esses direitos na Europa, especialmente na Inglaterra, porque acontece uma expansão contínua deles. No primeiro momento, aparecem os direitos civis, que são os direitos individuais, direitos de liberdade, liberdade à propriedade, liberdade de expressão, liberdade de crença, opção religiosa. Depois, mais tarde, vão surgir os direitos políticos no século XIX, que dizem respeito à participação na política. Então, estão ligados aos direitos civis, né? Porque precisamos de liberdade de expressão para ter esse direito político de informação e debate público. O exemplo mais claro de um direito político é o voto, a participação política e também a associação a sindicatos e partidos. Por fim, o último direito são os direitos sociais que surgem no século XX e eles correspondem ao direito de participar por completo na herança social. As instituições ligadas com o direito social, por exemplo, são o sistema educacional e os serviços sociais. Então, os direitos sociais, os últimos conquistados, são esses direitos como educação, saúde, serviço social, transporte, lazer, direitos de todos. Então, para relembrar quais são os nossos direitos, os civis, os políticos e os sociais. No Brasil, a conquista deles vai acontecer de forma diferente, a trajetória histórica vai ocorrer de forma diferente. Esses direitos vão ser concedidos pelo Estado à medida em que a população pressiona os governantes. Nossos direitos aqui no Brasil são consagrados na Carta Magna, na Constituição, mas muitos deles não são efetivos. Então, existe uma diferença entre a cidadania formal, que está nas leis, e a real, a efetiva. Nós fazemos parte de uma democracia em construção, pois ao mesmo tempo em que há avanços na conquista dos direitos, ainda há muito o que conquistar. Então, estamos caminhando aí para uma democracia, para uma cidadania plena, mas nem todos ainda estão efetivos. Nesse vídeo nós falamos sobre cidadania, espero que vocês tenham gostado e até breve.